Queridos irmãos em Cristo, nesta videoaula faremos um resumo geral da lição 7, que será ministrada no dia 18 de agosto de 2024, com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Texto áureo. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Leitura bíblica em classe. Esther 1:10 ao 12, 16, 17, 19, 2, 12, 17. Convido você a dar uma pausa neste vídeo e fazer a leitura. Introdução. Esta lição apresenta o contraste entre duas mulheres, Vasti e Esther. Vasti, a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer ao rei. Esther, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações de seu primo Mardoqueu. Para aprofundar nesses contrastes, estudaremos o banquete de Assuero e recusa de Vasti, a deposição de Vasti, a ascensão da jovem judia Esther. Nesta lição, também perceberemos a atributo incomunicável de Deus denominado de presciência. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Comentaremos agora os tópicos e subtópicos da lição. Tópico 1. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Faremos uma pequena análise, tendo em vista que você já deve ter estudando a sua lição. Então vamos lá. O rei Assuero. Este ponto introduz o personagem principal, Assuero, e o contexto histórico. O comentário já fornece informações valiosas, mas podemos expandir. Assuero, também conhecido como Xerxes, foi um poderoso monarca persa que governou um vasto império. O período de 180 dias de recepção demonstra a grandeza e riqueza do império, bem como a ostentação do rei. A menção ao historiador Heródoto adiciona credibilidade histórica ao relato, conectando o evento bíblico com registros seculares. O planejamento da expedição militar contra a Grécia durante este período sugere que o banquete também tinha propósitos políticos e estratégicos, não apenas celebratórios. Comentaremos agora o segundo subtópico, um banquete público, outro exclusivo. Este ponto descreve os banquetes realizados após o período de 180 dias. O banquete público no jardim do palácio para todo o povo de Suzã demonstra a generosidade do rei, mas também pode ser visto como uma forma de exibir poder e ganhar apoio popular. A duração de 7 dias e a abundância de bebidas sugerem um evento extremamente extravagante. O banquete separado oferecido pela rainha Vasti para as mulheres do palácio reflete as normas culturais da época, onde homens e mulheres geralmente celebravam separadamente. A menção a Amestris, citada por Heródoto, novamente conecta o relato bíblico com registros históricos externos. Comentaremos agora o terceiro subtópico, o convite à rainha. Este ponto narra o evento crucial que desencadeia o conflito principal da história. A descrição do rei como tendo o coração alegre do vinho sugere que ele estava embriagado, o que pode ter influenciado sua decisão imprudente. O pedido para que Vasti apareça com a coroa real para mostrar sua beleza aos convidados parece inapropriado e possivelmente humilhante para a rainha. A recusa de Vasti em obedecer à ordem do rei é um ato de grande coragem, considerando o poder absoluto que os monarcas persas detinham. O uso de 7 eunucos para transmitir a ordem do rei enfatiza a formalidade e a importância do pedido, tornando a recusa de Vasti ainda mais significativa. Este episódio estabelece o cenário para os eventos subsequentes no livro de Esther, destacando temas de poder, gênero e coragem diante da autoridade. Passemos agora para o segundo tópico. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico, a recusa da rainha. Este ponto discute as diferentes interpretações da recusa de Vasti. O comentário destaca a importância de se ater ao texto bíblico, evitando especulações excessivas baseadas em fontes extrabíblicas. A menção à possível identidade de Vasti como Amestris, descrita por Heródoto como astuta e sanguinária, sugere que sua recusa pode não ter sido motivada por modéstia ou virtude. O texto enfatiza a necessidade de equilibrar o uso de fontes extrabíblicas para esclarecer o texto bíblico, sem distorcer seu significado original.
evitando a exegese. Este ponto ressalta a complexidade da interpretação histórica e a importância de considerar o contexto cultural e histórico ao analisar textos antigos. Segundo subtópico, a aplicação da lei. Este ponto descreve a reação de Assuero à recusa de Vasti. Apesar de estar sob influência do álcool, Assuero não agiu impulsivamente, demonstrando um certo nível de autocontrole. A decisão de consultar os sábios do reino mostra uma abordagem mais ponderada e baseada em leis, em vez de uma reação puramente emocional. O dilema de Assuero é apresentado como uma questão de autoridade e governança. Se ele não pode controlar sua esposa, como pode governar um império? Este ponto ilustra a complexidade das relações de poder na corte persa e como questões pessoais podiam ter implicações políticas significativas. Terceiro subtópico, a sentença de Vasti. Este ponto discute as consequências da recusa de Vasti e a decisão final. O Conselho de Memucan enfatiza o impacto social da ação de Vasti, sugerindo que seu comportamento poderia influenciar negativamente outras mulheres do reino. A preocupação com a estabilidade dos lares e a autoridade masculina reflete os valores patriarcais da sociedade da época. A decisão de depor Vasti e enviar decretos a todas as províncias demonstra a seriedade com que a questão foi tratada e o desejo de reafirmar a autoridade masculina em todo o império. O comentário faz uma conexão com princípios bíblicos de liderança no Novo Testamento, especificamente as qualificações para líderes cristãos mencionadas em 1 Timóteo. Aplicação. Este texto oferece uma interpretação conservadora dos eventos, enfatizando a importância da autoridade masculina e a obediência às estruturas de poder estabelecidas. É importante notar que interpretações modernas podem oferecer perspectivas diferentes sobre as ações de Vasti e as implicações deste episódio. Comentaremos agora o terceiro e último tópico desta lição. Ester. A judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Este ponto contextualiza historicamente a escolha da nova rainha. A conexão entre a escolha da nova rainha e a derrota militar de Assuero na Batalha de Salamina fornece um contexto histórico importante. O intervalo de 4 anos entre a deposição de Vasti e a escolha de Ester sugere que decisões importantes no Império eram frequentemente influenciadas por eventos políticos e militares. A menção à lembrança de Assuero sobre Vasti indica que, apesar do tempo passado, a questão da rainha ainda era relevante para o funcionamento da corte. Segundo subtópico, o universo da escolha. Este ponto descreve o processo de seleção da nova rainha. A decisão de Assuero de escolher uma rainha de qualquer província, sem restrições étnicas, demonstra uma certa abertura e diversidade no Império Persa. A ênfase na virgindade e beleza como critérios de seleção reflete os valores e expectativas da época para uma rainha. A introdução de Ester e Mardoqueu na narrativa é crucial, estabelecendo o cenário para o desenvolvimento da história. O favor que Ester recebe de Hegai é interpretado como uma intervenção divina, comparável à experiência de José no Egito, sugerindo um plano providencial em ação. A obediência de Ester. Este ponto foca na relação entre Ester e Mardoqueu e na ascensão de Ester à posição de rainha. A ordem de Mardoqueu para Ester não revelar sua identidade étnica cria um elemento de mistério e tensão na narrativa. A obediência de Ester a Mardoqueu, mesmo sem entender completamente suas razões, demonstra confiança e respeito em seu relacionamento. O cuidado diário de Mardoqueu com Ester ilustra um forte vínculo familiar e uma preocupação genuína com seu bem-estar. A escolha final de Ester como rainha, conquistando o favor do rei acima de todas as outras candidatas, é apresentada como o cumprimento de um plano divino. Aplicação. Este texto enfatiza temas como a providência divina, a importância da obediência e do respeito nas relações familiares e como circunstâncias aparentemente casuais podem ser parte de um plano maior. A ascensão de Ester à posição de rainha é retratada como um evento crucial que prepara o cenário para seu futuro papel na salvação do povo judeu. A narrativa também destaca como indivíduos em posições de vulnerabilidade, como Ester, uma órfã e estrangeira,
podem ascender a posições de poder e influência, sugerindo que Deus pode usar pessoas improváveis para realizar seus propósitos. Conclusão da lição: há um tempo oportuno que Deus faz chegar para que sejamos instrumentos usados em suas mãos. Assim como Deus fez na vida de Esther, que aguardou o tempo oportuno para chegar ao posto de rainha, Ele requer que confiemos em seu favor para que o tempo oportuno também chegue em nossa vida para fazer a sua vontade. Gostaria de agradecer aos irmãos em Cristo por terem assistido a esta videoaula até o final e por fazerem parte do canal EBD Inteligência Artificial. Não se esqueçam de assinar, compartilhar, curtir e deixar seus comentários abaixo. Contamos com seu apoio nesta obra e quem vai recompensá-los é Deus. Até a próxima e que todos fiquem com as bênçãos de Deus. Amém.